Nós vamos falar um pouco hoje sobre acidez e os atributos, alguns atributos químicos do solo ligados ao complexo de troca, envolvendo a capacidade de troca catiônica dos solos. Bom, para nós falarmos um pouco desses atributos, nós precisamos compreender os tipos de acidez que nós podemos encontrar nos solos. Tá? Então, basicamente, nos solos existem dois tipos de acidez: a acidez ativa e a acidez potencial ou total. Né? A acidez ativa ela é a acidez determinada pela concentração de prótons de H+ na solução do solo, que é também conhecido como pH, ou potencial hidrogênio único. Então, o pH do solo, né, ele é a acidez ativa do solo. Quando a gente faz a determinação do pH da solução do solo, nós estamos avaliando a concentração de H+, e está sendo determinado o pH desse solo. Ele varia aí na faixa de 4 a 7, 7,5, né? Sendo aí na faixa de 4 até 5,5, considerado um solo ácido. Né? Hoje, para nós considerarmos um solo com acidez ativa ideal, é na faixa de 6 a 6,5. Tá? Acima disso, acima de 6,5 já não é uma acidez ativa ideal. Tá? A terminologia mais utilizada hoje para determinar a acidez ativa é pH. Então, nós na análise do solo, nós vamos identificar lá como pH em água ou pH em cloreto de cálcio. Okay? Outro tipo de acidez que nós encontramos no solo é a acidez potencial. Tá? A acidez potencial ela se refere ao total de H+ em ligação covalente, né? Ou seja, que não está trocável, mais parte do hidrogênio que está na forma trocável e o alumínio, sendo usada na sua determinação a solução tamponada pH 7. A acidez potencial, então, ela é o H+ mais o Al mais 3. Né? Então, essa é a acidez potencial. A acidez potencial ela é expressa na região de Minas Gerais em centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então, a acidez potencial é o H mais o Al, que está presente lá no complexo de troca. É a unidade centimol carga por decímetro cúbico. A acidez ativa ela não tem unidade, ela é adimensional, quer dizer, ela não tem uma unidade. Tá? Então, se nós falamos que o pH é 4, pH é 4. Tá? Não tem uma unidade para determinar esse atributo. Quando nós falamos de acidez potencial, nós dividimos a acidez potencial em duas acidez, né? Acidez potencial ou acidez total. A acidez potencial trocável e a acidez potencial não trocável. Tá? A acidez potencial trocável corresponde, né, aos prótons de H+, né, e alumínio, que estão absorvidos eletrostaticamente as cargas negativas dos argilos minerais e da matéria orgânica, ou seja, aos prótons de H+ e alumínio que estão ligados lá no complexo de troca, na CTC do solo, e que, com a elevação do pH, né, se desligarão dessas cargas, tá? Podendo, por isso que chama potencial trocável, né, devido a essa característica de se trocar. Tá? Então, acidez trocável correspondente a H+ e Al mais 3. E a acidez potencial não trocável, ela está relacionada ao H+ ionizável ligado covalentemente aos ácidos existentes no solo, tá? E que são facilmente deslocados para a solução por outros cátions. Né? Quer dizer, não são facilmente deslocados. Né? Por quê? Por conta dessa ligação covalente. Né? E então, mesmo com a elevação do pH, esse próton de H+ permanece ligado, né, às cargas negativas do solo. Tá? Por isso também conhecido como acidez potencial não trocável. Tá? Então, nós temos no solo acidez ativa e acidez potencial. Acidez ativa pH,
acidez potencial se divide em trocável e não trocável. Acidez potencial trocável, alumínio, né? E uma pequena quantidade do H+, que está absorvido eletrostaticamente as cargas negativas, né? Chega a ser praticamente desprezível esse H+, né? Que está ligado nessa forma. Predominantemente o H+ está ligado na forma covalente, né? O que não se dissocia com facilidade da carga negativa, por isso são a acidez não trocável. Tá? Então, aqui uma ilustração representando bem, né? Então nós temos a fase sólida, tá? E aí nós temos aqui, né, a acidez potencial, né, o hidrogênio mais o alumínio, e a acidez ativa, que é esse H+ que está na solução do solo. Então, a acidez potencial trocável, que é o alumínio e uma pequena parte do hidrogênio, né, ela se dissocia com mais facilidade, principalmente com a elevação do pH. Então, ela vem para a solução do solo. E aqui nós vamos determinar o pH do solo. A acidez potencial não trocável, ela permanece ligada, né, às cargas negativas pela uma ligação covalente, mesmo em pHs mais elevados. Tá? Então, aqui ilustrando melhor, né, a acidez trocável, né, se eu elevo o pH do solo através da prática da calagem e forneço cálcio e magnésio, né, a elevação do pH vai neutralizar o alumínio e hidrogênio, fazendo com que eles dissociem, vem para a solução do solo, né, e o cálcio e o magnésio passarão a ocupar essas cargas negativas. Tá? E o hidrogênio e o alumínio, que são trocáveis, vem para a solução do solo. No caso da acidez não trocável, mesmo a pHs mais elevados, elas permanecem ligadas aqui às cargas negativas. Tá? E na fase líquida, nós temos aí a acidez ativa, que é o hidrogênio que está dissociado na solução do solo. Tá? Ou seja, quanto maior a presença do hidrogênio aqui trocável, né, maior será a acidez ativa desse solo. Ok? E aqui uma associação entre a acidez do solo e o poder tampão desse solo, né? O poder tampão de pH. Quer dizer, nós temos aqui dois solos, a pH 4,5, a 4,2, o solo A e o solo B. Tá? O solo A ele tem uma faixa grande, né? Uma acidez potencial elevada e uma acidez ativa pequena. Tá? O solo B ele tem uma faixa mais estreita, né, de acidez potencial e uma faixa mais estreita de acidez ativa. Quer dizer, esse solo aqui, o A, ele tem uma maior quantidade de carga negativa. Por quê? Porque ele tem uma maior quantidade de prótons de H+ ligados a esse solo, na fase sólida, né? E, consequentemente, uma maior, em relação ao solo B, quantidade de H+ também na fase líquida, que é a acidez ativa. Então, nesse caso aqui, do solo A, para eu elevar o pH, vamos imaginar que eu vou sair do pH 4,2 e vou para a faixa de pH 6,5. Né? Nesse caso aqui do solo A, né, nós vamos gastar uma quantidade maior de calcário, porque tem uma quantidade maior de carga negativa que precisam ser neutralizadas, né? E onde estão ligados parte do hidrogênio e todo o alumínio. Tá? Só que para ele voltar a uma condição de acidez, ele vai demorar mais tempo, porque ele tem mais cargas negativas. Então eu gasto mais calcário para sair da faixa de 4,2 à faixa 6,5. Vamos imaginar que aqui eu gasto 5 toneladas. Né? Nesse caso do solo B, como a faixa aqui é mais estreita, tem uma menor quantidade de carga negativa, né? Para sair de 4,2 a 6,5, por exemplo, nós poderíamos gastar apenas 2 toneladas. Só que como ele tem menos carga negativa, logo, né, que essas cargas, o H+, que vai ser neutralizado, logo essas cargas vão ser desobstruídas novamente e o H+ volta para cá.
Então, da mesma forma que eu gasto menos, eu tenho que fazer a prática da calagem mais frequentemente. No caso do solo A, eu gasto uma maior quantidade de corretivo, porém, né, a frequência de aplicação é menor do que quando comparado ao solo A. Esse é o poder tampão de pH do nosso solo. E está diretamente associado à capacidade de troca catiônica. Ok? Então, no solo A, nós teríamos como exemplo um solo argiloso, textura argilosa, 65%, 70% de argila. O solo B, nós teríamos um solo aí arenoso, ou às vezes até textura média, até 30% de argila, ou seja, menos carga negativa. Portanto, variação de pH com mais facilidade. Tá? Então, poder tampão, um atributo muito importante, né, no manejo da fertilidade do solo no que diz respeito à acidez. Tá? Então, está aqui o exemplo, né, 6,5 toneladas de calcário e 2,8 toneladas para sair do pH a que se encontram e ir para o pH desejável, na faixa de 6 a 6,5. Então, gastaria praticamente mais que o dobro, né? Porém, eu poderia ficar às vezes 5, 6 anos sem ter que fazer calagem novamente. Enquanto aqui nós gastamos 2,8 toneladas, pode ser que com 2 anos nós tenhamos que fazer uma intervenção novamente. E aí um novo ilustração demonstrando aí como que esses tipos de acidez vão estar ocupando as cargas negativas do solo, né, lá a capacidade de troca catiônica. Quando nós temos as cargas negativas ocupando os cátions, os elementos catiônicos, que são nutrientes, né, e o sódio, ocupando o complexo de troca, nós dizemos que isso é a soma das bases. O que é soma de base? São as bases, né, que são os nutrientes mais o sódio, que estão ligados às cargas negativas do solo. Ok? Quando nós temos a soma de base, que são os nutrientes catiônicos, né, que são elementos essenciais para a cultura, né, e o sódio, mais a acidez potencial trocável, né, que é o alumínio, e uma pequena fração do hidrogênio, que não acaba nem sendo contabilizado, nós chamamos isso de CTC efetiva do solo. Tá? Quando nós somamos a soma de bases mais acidez potencial trocável mais acidez potencial não trocável, tá? Nós temos a CTC a pH 7. Então, essa faixa aqui, ó, até aqui, é a CTC do solo a pH 7, ou seja, é a quantidade de cargas negativas existente na fase sólida do solo, né, na superfície dos minerais, dos argilominerais e da matéria orgânica, tá? E que vão contribuir para a retenção dos nutrientes. Daí a importância da capacidade de troca catiônica dos solos. Tá? Lembrando aqui, quanto maior a capacidade de troca catiônica, maior será a capacidade do solo reter nutrientes. Okay? Então, a capacidade, a CTC efetiva, ela é o que já está, as cargas negativas que já estão ocupadas com os nutrientes, mais aquela que está sendo ocupada pela acidez potencial trocável, que será substituída por nutrientes após a calagem. Quando nós fazemos a calagem, né, que nós elevamos o pH aí na faixa de 6 a 6,5, esse alumínio aqui ele vai precipitar. Tá? Ele dissocia da carga negativa, vai para a solução do solo, precipita. Então, aí esse reservatório de nutrientes que era limitado aqui, ó, onde está essa faixa pontilhada aqui, ó, ela vai expandir até aqui. Então, nesse exemplo, eu estou praticamente dobrando a capacidade do nosso solo em
reter nutrientes. Daí a importância de conhecermos, né, a CTC efetiva do nosso solo, assim como a soma de bases e a CTC a pH 7. Né? Nesse caso, se nós elevarmos o pH a 7, né, a boa parte do hidrogênio vai se dissociar, mas nem todo ele. Né? Nós geralmente trabalhamos com a faixa de pH na faixa de 6 a 6,5. Então, quando nós elevamos aqui, uma parte desse hidrogênio vai ser dissociado devido à elevação do pH, ampliando ainda mais o nosso reservatório de nutrientes. Tá? Então, nesse caso, se eu elevo o pH até 5,5, eu vou neutralizar o alumínio, libera essas cargas negativas. Se eu levo o pH a 6,5, eu neutralizo essas cargas negativas, aumentando ainda mais o reservatório de nutrientes do nosso solo. Certinho? Então, esses são aí alguns atributos, né, da fertilidade do solo, alguns atributos químicos, né, que são responsáveis e contribuem para a fertilidade do solo. E nós vamos falar agora mais detalhadamente deles e de alguns outros, né, atributos importantes de nós conhecermos para diagnosticarmos o nível de fertilidade que se encontra no nosso solo e qual o manejo adequado, né, a ser feito, o manejo necessário a ser feito para torná-lo solo fértil, consequentemente, solo mais produtivo. Né? Lembrando que nós estamos falando do ponto de vista da parte química do solo. Então, esse primeiro atributo químico, que é o que já foi falado na imagem anterior, é soma de bases, tá? Expressa em centimol carga por decímetro cúbico ou milimol carga por decímetro cúbico. Então, é a soma do cálcio, do magnésio, do potássio e, se houver sódio na região, né, todos estes presentes na CTC do solo. Tá? Por que se presente na região? Porque o sódio, no caso, não é um elemento presente nos solos do cerrado, devido à precipitação elevada, né, que impede o acúmulo desse elemento nos nossos solos. A não ser que seja cultivo protegido, né, onde a evaporação é maior do que a precipitação. Então acaba havendo um acúmulo desse sal nas camadas superficiais. Agora, em ambiente aberto, né, a precipitação que nós temos aí em torno de 1.600, 1.700 milímetros por ano é suficiente para lavar esse elemento do solo, né, principalmente da camada arável, onde se desenvolve o sistema radicular. Então, nós adotamos na região do cerrado, né, soma de bases, a soma do cálcio, magnésio e potássio. Até porque, devido a essa característica dos nossos solos, né, os laboratórios de análise, né, do solo, eles não fazem, a não ser quando solicitado, mas não entra na rotina da análise dos solos, a determinação do sódio. Tá? Então, como rotina, né, se determina o cálcio, magnésio e potássio ligados à CTC do solo. E soma desses três, né, vai nos dizer qual que é a soma de bases desse solo. Tá? Lembrando, então, ele expressa em centimol carga por decímetro cúbico. A CTC efetiva, né, é a capacidade efetiva de troca de cátions do solo. Então, quando nós elevamos o pH até uma faixa de 5,5, onde nós neutralizamos o alumínio, né, nós vamos encontrar a CTC efetiva. Então, ela é o resultado da somatória das bases mais a acidez potencial trocável. Né? Ou seja, se nós elevarmos o pH da faixa de 4,2 à faixa de 5,5, quanto de carga negativa que será disponibilizada para que os nutrientes possam ser retidos pela CTC. Né? Ou seja, quanto que o reservatório irá ser aumentado, né? Nós poderíamos dizer assim. Então, CTC efetiva também é um atributo químico da fertilidade do solo de extrema importância, né, para nós que trabalhamos no manejo da fertilidade. Tá? CTC efetiva, né, nos laudos de análise do solo, ela é representada pela letra minúscula, Tzinho, né, o T minúsculo, CTC efetiva. É a soma de base, que são esses três elementos, mais
o alumínio trocável, também expressa em centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Outro atributo químico da fertilidade do solo, né, de grande importância é a porcentagem de saturação por alumínio, também conhecido como o M%. Né? O que quer dizer o M%? É quantos por cento da CTC efetiva estão ocupados pela acidez trocável. Tá? Isso pode nos dizer, é um indício do grau de toxidez do alumínio. Então, por exemplo, se um solo tiver um M% de 30, quer dizer que 30% das cargas negativas, né, da CTC efetiva estão preenchidas com alumínio. E isso pode ser tóxico para a maior parte das culturas, né? O milho, a soja, né? O trigo. Né? Então, pode indicar para nós um nível de toxidez. Também pode nos dizer quanto das cargas negativas da CTC efetiva poderão ser liberadas, né, após a prática da calagem. Então, como no exemplo anterior, se a saturação por alumínio for 30%, quer dizer que se nós fizermos a calagem e levarmos o pH acima de 5,5, 30% daquelas cargas na CTC efetiva serão liberadas. Para quê? Para que as bases possam se ligar a essas cargas negativas. Que essa é a finalidade, né, da calagem. É elevar o pH, desobstruir cargas negativas ocupadas por alumínio e por hidrogênio, substituindo-os por elementos essenciais, no caso é o cálcio, magnésio e potássio. Outro atributo também bastante importante é a CTCA-pH7, né, que é a capacidade de troca de cátions potencial do solo. Quanto de cátions está absorvido a pH 7, ou seja, nós elevamos o pH do solo na faixa de 7, né, e vamos quantificar as bases ali que são o alumínio e o hidrogênio que é liberado nesse processo. Tá? Então, ou seja, a capacidade máxima que o solo tem de reter nutrientes. Tá? A capacidade máxima que o solo tem de reter nutrientes. Então, quando nós falamos em manejo da calagem, em manejo da acidez do solo, nós trabalhamos numa faixa de pH de 6 a 6,5. Por quê? Nessa faixa, todo o alumínio foi neutralizado e uma boa parte do hidrogênio. Tá? Por que nós não trabalhamos na faixa de 7? Porque para neutralizar o hidrogênio nessa faixa de 6,5 a 7, eu gasto uma grande quantidade de corretivo. Né? E aí nós vamos ver mais adiante que a faixa de pH, onde a maior parte dos nutrientes se encontram em boa disponibilidade, é na faixa de 6 a 6,5. Okay? Então, CTC a pH 7, representado também pela letra T maiúsculo, tá? Em centimol carga por decímetro cúbico. A fórmula é soma de base, aqui representado pelo S, mais o H mais AL, que é a acidez potencial trocável. Ok? Então, cálcio, magnésio, potássio, sódio não contabilizamos na região do cerrado, por não estar presente na nossa região, mais o hidrogênio mais o alumínio. Então, todos esses elementos aqui vão nos dar a CTC a pH 7, ou seja, nós quantificamos esses elementos, né? E aí, através da somatória deles, nós vamos saber quanto de carga negativa que o solo tem presente, qual que é a capacidade de troca catiônica dos nossos solos. Tá? Um atributo químico de fertilidade de extrema importância também, que está lá no complexo de troca dos nossos solos, lá no sistema coloidal. Outro atributo de fertilidade extremamente importante, né, e que nos diz muito sobre o nível de fertilidade dos solos, onde nós trabalhamos, que é simbolizado pela letra V%, que quer dizer saturação por bases. Quer dizer, quantos por cento das cargas negativas passíveis de troca pH 7 estão ocupados por cálcio, magnésio e potássio na nossa região. Tá? Então, se nós temos aqui V% é igual a 100 vezes
a soma de base dividido pela CTC/pH7. Tá? Então, quer dizer, é a soma de base dividido pela CTC/pH7 vezes 100. Tá? Então, se nós temos uma saturação por base de 70%, quer dizer que 70% do total de cargas passíveis de troca pH7 estão ocupadas por elementos catiônicos, bases, que são elementos essenciais para as culturas. Então, quando nós trabalhamos com manejo da calagem, nós trabalhamos com manejo da saturação por base. Então, nós temos uma condição de saturação no solo e desejamos elevar a um valor esperado. Quanto mais exigente a cultura, maior o valor da saturação por bases. Então, por exemplo, alguns boletins de recomendação trabalham com a cultura da alfafa, do café, do tomate, com V% de 70. Já trabalho aí com alguns boletins com a braquiária na faixa de 40%, soja, milho na faixa de 60%. Tá? Então, quem vai fazer essa substituição do hidrogênio e alumínio pelas bases é o calcário. E aí nós temos esse atributo extremamente importante, que é saturação por bases, que é também um atributo químico de fertilidade do solo. Então, aqui nós temos um laudo de análise de solo, tá? Para a gente poder entender um pouco mais onde estão esses atributos. Tá? Geralmente os laboratórios de análise de solo eles têm um programa onde eles informam os valores que foram determinados. O que é determinado? Foi quantificado por análise. Então, por exemplo, o pH é uma análise que é feita, o fósforo é outra análise, potássio é outra análise, o sódio é outra análise, potássio, cálcio, magnésio, alumínio e H+L é análise. Esses atributos aqui eles são calculados através do uso de alguns desses aqui. Tá? Então, esse que está na linha de baixo aqui, eles são calculados. Esses da primeira linha são determinados. Ok? Então, olha só. Onde que está a acidez ativa nesse laudo de análise de solo? Está aqui, pH em água. Tá? 1 para 2,5. O que é isso? É uma parte de solo para 2,5 de água. A acidez ativa desse solo, 6,4. Tá? Então, a atividade hidrogeniônica desse solo, 6,4. O potencial hidrogeniônico, 6,4. Tá joia? Aqui, qual o valor das bases desse solo? Potássio, cálcio, magnésio. Nesse caso aqui, o sódio ele não é contabilizado, por não estar presente nos solos da nossa região. Então, quando vem aqui NS, ele não é solicitado. Então, esses fósforo, resina, remanescente, fósforo, resina, sódio só é feito quando solicitado. Esses demais já entram na rotina do laboratório. Então, potássio, cálcio, magnésio, contabiliza o que? Soma de base. É bom observar que potássio está aqui em centimol carga por decímetro cúbico. Está aqui também miligrama por decímetro cúbico. Então, nós temos que estar atento à unidade desses elementos na análise de solo. Então, quando nós formos quantificar a soma de base, nós temos que somar o potássio que está na mesma unidade que o cálcio magnésio. Por isso que ele vem aqui já expresso nessa unidade. Ok? Então, a soma de base, qual que seria o valor? É 0,52 mais 4 mais 1,6. Tá? E aí nós vamos ver ela expressa aqui, a soma de base 6,12. Ok? Que é o resultado da somatória 0,52 mais 4 mais 1,16. Tá? A acidez potencial trocável, que é o alumínio presente no solo. Nesse solo aqui, 0. Tá? Importante destacar que em solos com pH em água acima de 5,5, é de se esperar que o alumínio esteja zerado. Tá? Então, se nós tivermos uma análise onde o pH
está na faixa de 5,8, 6 e o alumínio tiver 1, 1,5, tem algum erro aí de determinação do laboratório. Tá? Por quê? Porque acima de 5,5 o alumínio que está lá no complexo de troca do nosso solo, ele se dissocia das cargas negativas, né? Vai se ligar a um hidroxila, um H-, formando um hidróxido de alumínio que vai se precipitar. Ok? Então, por isso que faixa de pH acima de 5,5, o alumínio é 0. Tá? Então, a CTC efetiva é a soma de bases mais acidez potencial trocável. Como a acidez potencial trocável é 0, então a CTC efetiva vai ser igual à soma de bases. Então está aqui, ó, T minúsculo, CTC efetiva. Aqui também é centimol carga por decímetro cúbico. Não está representada a unidade, mas é centimol carga por decímetro cúbico. Ok? Então, nós caminhamos aqui para os atributos, né? CTC a pH 7 seria o que? A acidez, a soma de base mais acidez potencial. Trocável e não trocável. Tá? Então, essa é a acidez potencial. Então, esse alumínio aqui, ó, é esse que está aqui. Então, se aqui houvesse um valor de 1, por exemplo, né, então a CTC, a pH 7 seria esses 3, não somaríamos o 1, porque ele já está aqui. Ok? Então, CTC é pH 7, soma de base mais acidez potencial trocável, que é 6,12, que é a soma de base, mais 1,8, que é 7,92. Aqui está representado a CTC, a pH 7 do nosso solo. Okay? Então, são atributos químicos da fertilidade do solo de extrema importância. Né? Quando nós pegarmos um laudo, né, nós observarmos esses valores. Tá? E ainda nós temos a saturação por bases. O que é saturação por base? É a CTC, a soma de base, que é 6,12, dividido pela CTC a pH 7. Então, é 6,12 dividido por 7,92. Isso vai dar 77%. Ou seja, 77% das cargas negativas passíveis de troca na CTC do solo estão ocupadas por nutrientes essenciais para a planta. Tá? Então, isso é um indicativo, né, bastante favorável aí, quando a gente fala da fertilidade do solo, né, dos atributos químicos. E aí, além da saturação por base, nós temos a saturação por alumínio, que é representada pela equação acidez potencial trocável, que é o alumínio, dividido pela CTC pH 7. Desculpa, pela CTC efetiva. Como o alumínio é 0, 0 dividido por 6,12 vezes 100 vai dar 0. Tá? Então, se o solo não tem alumínio, não existe saturação por alumínio. Então, esses aqui são alguns indicativos, né, da fertilidade do solo no que diz respeito ao complexo de troca CTC e que está lá no sistema coloidal do solo. Ok? Então, o que é importante nós destacarmos? Que esses valores representados na análise de solo, eles têm faixas de suficiência ou classes de interpretação. Tá? Então, o que seria classe de interpretação? Por exemplo, se nós dissermos que o pH em água do solo é 6, será que isso é bom ou é ruim? Se o solo tiver com pH em água na faixa de 4,2, isso é bom ou é ruim? Então, essas classes de interpretação, elas servem como balizadoras e referência para nós, para que nós possamos entender se esses níveis, né, desses atributos químicos, eles estão bons ou não. Tá? Com o tempo, nós vamos nos familiarizando com as classes, porém, de início é importante nós termos uma referência. Né? E o estado de Minas Gerais, nós temos a 5ª aproximação
que é o Boletim de Recomendação de Calagem e Adubação para o Estado de Minas Gerais. É a 5ª edição dele, porque é a 5ª aproximação, 5ª atualização, né? Não 5ª edição, mas 5ª atualização. Tá? Então, ele nos traz as classes. Então, por exemplo, lá no capítulo 5, né, essa tabela foi extraída de lá, do livro, né, 5ª aproximação, disponível na internet em PDF, basta digitarmos lá 5ª aproximação PDF que a gente consegue baixar. Lá no 5º capítulo, né, no capítulo 5, nós temos aqui classe de interpretação para acidez do solo, pH em água. Tá? Então, tem a classificação química e a classificação agronômica. Então, a classificação química 7.0 é neutro. Tá? Acidez fraca, acidez média, acidez elevada. Acidez muito elevada. Tá? A classificação agronômica, tá? Ela é considerada para o desenvolvimento das plantas. Né? Então, segundo a 5ª aproximação, a faixa de 5,5 a 6 é considerada boa. Né? De 6,1 a 7 já é considerado alto. De 4,5 a 5,4 é baixo. De 4,5 para baixo é muito baixo. Então nós temos solos do cerrado que em condições naturais o pH na faixa de 4,2, 4,3. Então são solos, segundo a classificação agronômica e do 5ª aproximação, com pH muito baixo. Né? Alguns boletins de recomendação já consideram a faixa de bom, né, do pH para a agricultura de 6 a 6,5. De 6 a 6,5. Outros consideram o bom de 5,5 a 6,5. Tá? Esse aqui é o exemplo da 5ª aproximação. Acima de 7 é considerado muito alto. Tá certo? Então, para os demais atributos químicos da fertilidade do complexo de troca do solo, também existe classe de interpretação. Né? Então, temos aqui no quadro 5.2, também no 5º capítulo da 5ª aproximação, temos o exemplo aqui, acidez trocável. Né? Se o valor for menor ou igual a 0,2, esse valor é muito baixo. Tá? Se esse valor for entre 0,21 e 0,5, ele é baixo. Se for maior que 2, é muito bom. Lembrando que a acidez trocável é um atributo indesejável para o desenvolvimento das culturas. Por quê? A acidez trocável nada mais é que o alumínio, que é um elemento tóxico presente no solo. Tá? Então aqui nós temos que fazer uma inversão na leitura. Né? O desejável para a agricultura é o muito baixo. O indesejável é o muito alto. Tá? Senão nós vamos procurar manejar o solo onde a acidez trocável é maior do que 2. E isso, do ponto de vista agronômico, é indesejável, apesar da classificação estar muito bom. Por que está muito bom? Porque agrupou-se vários atributos de fertilidade. Mas é importante nós estarmos atentos a esse valor. Tá? Então, a própria tabela nos chama essa atenção. Tá? 11. A interpretação dessas características nessas classes deve ser alta e muito alta, em lugar de bom e muito bom. Tá? Então, acidez trocável, né? Aqui alta e muito alta. Nós devemos trabalhar sempre com esse valor aqui de baixo a muito baixo. Né? Soma de bases. Né? Temos aqui a faixa de classificação muito baixo, menor do que 0,6, menor ou igual. Baixo entre 0,61 e 1,8, muito bom, maior do que 6. Acidez potencial, mesmo caso da acidez trocável. Nós desejamos esse valor baixo. Né? Então está aqui, maior do que 9, muito bom, mas deve ser lido como muito alta. Né? Assim como a saturação por alumínio. Então, todos esses atributos aqui da parte química do solo que contribuem para a fertilidade, eles têm essa faixa de classificação. Então, se um dia a gente pegar uma análise de solo e vier lá o valor CTC
CTC pH 7 é 9,8 centimol carga por decímetro cúbico, né? CTC pH 7 9,8 é uma CTC boa, né? Agora, se a CTC for 5,8, aí já cai para outra classe, né? Médio. Tá? Então, isso aqui, volto a dizer, são parâmetros que nos referenciam, né? Nos auxiliam a classificar esses teores. Tá? Então, no exemplo que nós vimos aqui, nessa análise, tá? Nós fizemos a classificação. Então, por exemplo, o pH 6,4, ele é alto. Tá? No caso da classificação agronômica, seria o pH bom. Né? O alumínio, que é acidez potencial trocável, é 0. Então, a gente vem aqui, ó, alumínio, acidez trocável, menor que 0,2, muito baixo. Como no caso ele é 0, muito baixo. Soma de base, 6,12. Soma de base no nosso solo é 6,12. Então ele é muito bom. Tá? O H mais AL, que é a acidez potencial do nosso solo, é 1,8. Então a gente vem aqui, ó, acidez potencial é 1,8, que é baixo. Tá? CTC efetiva, 6,12. Tá aqui CTC efetiva, T minúsculo, 6,12, bom. CTC pH 7, 7,92. Então a gente vem aqui, ó, 7,92, médio. Saturação por alumínio é 0, então é baixo. Saturação por bases é 77. Então a gente vê saturação por base, tá? Entre 60 e 80 ele é considerado como bom. Okay? Então, esses são classes de interpretação da fertilidade do solo para os atributos do complexo de troca catiônica, que estão ligados lá às cargas negativas do solo. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma análise, né, que já foi demonstrada anteriormente, mas apenas para nós exercitarmos. Né? Então, qual que é a soma de base? Soma de base é 0,52 mais 4 mais 1,6. Tá? Vai dar 6,12. Soma de bases, a CTC efetiva é a soma de base, que é 6,12, mais o alumínio trocável, é 0. Se o alumínio trocável é 0, então a soma de base é igual CTC efetiva. CTC pH 7, a soma de base mais o H mais AL. Tá? Então vai dar 7,92. Saturação por alumínio. Tá? Qual que é a saturação por alumínio? Saturação por base é a divisão do 6,12, que é a soma de base, pela CTC pH 7, que é 7,92, vezes 100, 77. E saturação por alumínio é o 0 dividido pelo T minúsculo, CTC efetivo, que vai dar 0. Tá? Então, essa é as características, né, da fertilidade desse nosso solo. Okay? Então, agora eu vou passar essa análise e vou pedir para que vocês calculem e também classifiquem esses atributos da fertilidade desse solo, né?